Eu gostaria de estudar contigo um tema e te pedir para convidar a pensar junto comigo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, hoje pode fazer. Nós temos vivido dias difíceis como igreja local, temos passado por lutas, por tribulações. Se já não bastasse a grande pandemia que nos cerca e nos aflige, algumas pessoas esse ano descobriram estarem enfermas. Algumas pessoas esse ano receberam notícias tristes, penosas, pesadas. Algumas pessoas esse ano sepultaram entes queridos. E não foram poucos. Temos pelo menos 6 famílias da igreja que nos últimos meses têm passado aí por um período de luto. E quando a gente começa a passar por tudo isso como comunidade, não é uma pessoa apenas, não que o teu sofrimento já não fosse o bastante para nos levar a ter compaixão, mas quando o sofrimento ele começa a se tornar generalizado, quando mais pessoas começam a padecer pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões, nós começamos a, inevitavelmente, a nos perguntar o que Deus quer com tudo isso. O que Deus quer com a pandemia? O que Deus quer com tanta dificuldade em alguns lares? O que Deus quer com algumas famílias justamente nesse período recebendo notícias tristes de doença, algumas incuráveis? O que Deus quer com algumas famílias enlutadas? E o que Deus quer nos ensinar como igreja em meio a tribulações? E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, dizendo já, partindo de uma afirmativa, que a gloriosa ressurreição de Jesus, ela foi precedida por uma tribulação penosa. A gloriosa ressurreição de Jesus foi precedida por uma tribulação, por um sofrimento penoso. O sofrimento fez parte do ministério de Jesus. O sofrimento nos prepara para a boa obra. O sofrimento nos purifica. O sofrimento até mesmo precede o nosso glorioso estado eterno de alma. Tudo isso o sofrimento precede. Também creio que não foi por um acaso que nessa semana pude participar de uma live que muito mexeu comigo e tocou ao meu coração, de um pastor conhecido que muito sofreu. Ele citava que perdeu um filho, nasceu outro filho com problema cerebral, a esposa com câncer, entre ele e ela mais de 20 cirurgias, faliu, e tu vê, puxa vida. E ele falando a respeito do sofrimento, mas dizendo que maior que o sofrimento, em meio a tudo isso, era a esperança que aumentava e brotava no coração dele, à medida que ele ia sofrendo. Quanto mais sofria, mais esperança ele tinha. Então, paro para pensar, quanto mais nós sofremos e padecemos, mais nós somos forçados a olhar para a eternidade. Mas nós somos forçados pela vida a olhar para aquilo que realmente importa. Quando a vida está chuchu beleza, quando está indo tudo bem, a tendência do homem é correr atrás do vento e daquilo que não tem valor algum. Mas, por vezes, Deus permite que o sofrimento venha e nos acorde, e nos lembre quem nós somos. Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia junto comigo.
Apocalipse capítulo 2. Essa tá boa. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Ao dizer isso, João já estava, no seu livro profético, sinalizando que Jesus é o primeiro e o último. Como talvez estamos acostumados a dizer, o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Todas as vezes que nós lemos nas Escrituras essa afirmativa a respeito de Jesus, de Deus, dizendo que Ele é o primeiro e o último, o alfa, o ômega, o início e o fim, nós trazemos à nossa memória que todas as coisas surgem a partir de Deus. Todas as coisas existem e continuam existindo em Deus e para a sua glória. E todas as coisas um dia resultarão em glória a Deus. Quando ele diz: são as palavras daquele que é o primeiro e o último. Aqui nós já temos uma declaração do governo de Jesus sobre todas as coisas, da soberania de Jesus acima de todas as circunstâncias da nossa vida. Eu queria te perguntar: em que Jesus você crê? Que Jesus você acredita? Porque nós estamos entrando no curso do tempo onde cristãos que creem num Jesus fraco dificilmente vão permanecer nos dias que estão para vir. Porque o relativismo está nos engolindo. O politicamente correto está nos engolindo. Estão vindo dias, e creio que não são tão distantes assim, onde a igreja vai ser forçada a se posicionar. Em alguns lugares do mundo isso já acontece. Nunca se mataram tantos cristãos quanto nos últimos anos. Não sei se você sabia disso. Quanto mais anos passam, mais cristãos são perseguidos e martirizados. Às vezes nós associamos o martírio somente à época apostólica ou do primeiro século. Mas quanto mais o tempo passa, mais cristãos são perseguidos e mortos por causa da sua fé. Em alguns países, nossos irmãos já são forçados a se posicionar, tendo a vida ameaçada, tendo a vida dos filhos ameaçada. Mas aqui nós estamos ainda muito bem. E poderemos dizer, estamos bem, obrigado. Mas eu vejo nesse período de tempo que o Senhor nos proporciona passar por sofrimento, em larga escala, num curto espaço de tempo, por vias de luto, notícias tristes, doenças. Como comunidade, eu vejo um Deus que está acima disso tudo e em todas as coisas nos aperfeiçoa. Em todas as coisas está nos treinando. Existe um versículo que pode ser mal interpretado que diz que Jesus Cristo aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu. Então nós poderíamos conjecturar e pensar, será que Jesus não obedecia e precisou apanhar na bunda do Pai para aprender a obedecer? Certamente não é essa a interpretação correta. A realidade é que Jesus,
ele entende na carne o que é obediência. A partir do momento que a cada passo que eu dou em direção à obediência, quanto mais eu ando em direção à obediência, mais eu sinto dor, mais dói. Então você vai entendendo na carne o que é obedecer. É você se aproximar passo a passo do sofrimento. Se nós, enquanto igreja local, não discernirmos tudo o que está acontecendo, e se você não aprender agora com o sofrimento que estamos tendo, eu não sei se teremos uma outra escola tão intensa quanto essa, diante de dias que certamente virão. Jesus, ele é o primeiro e o último. Continua o versículo dizendo que morreu e tornou a viver, denotando aqui que ele não só é o causador de todas as coisas e a vida não só pertence a ele, está no seu controle, mas Jesus, ele é aquele que está acima da própria morte, ele morre e torna a viver. Ele é o autor da vida, mas ele também é aquele que determina o fim da morte. Então, no versículo 9, diz assim: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando eu olho para essa carta, escrita um dia a uma igreja localizada na cidade de Esmirna, na Ásia Menor, eu olho a semelhança com os nossos dias e eu vejo que não é por acaso que Apocalipse continua onde está na Bíblia. O texto diz: eu conheço as tuas aflições e a tua pobreza. Aqui João, de maneira profética, no Espírito de Cristo, estava dizendo a uma igreja que estava sofrendo perseguição, e João diz: eu conheço o teu sofrimento. Jesus dizendo à igreja: eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua pobreza humana, eu conheço tudo aquilo que tu tens passado, mas então vem uma afirmação: mas você é rico. Enxergue a riqueza que você tem. Muitas pessoas são ricas aos olhos do mundo, mas são não pobres de espírito, são pobres de alma mesmo, no sentido humano da coisa diante de Deus. Jesus aqui diz: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, mas vocês são ricos. E Jesus fala isso a uma igreja que estava perdendo pessoas, que estava passando fome, que estava enfrentando espada, nudez, fogo. Jesus diz isso a pais que estavam perdendo seus filhos, maridos perdendo suas esposas que estavam perdendo os maridos. E Jesus olha para essas pessoas e fala: eu sei, mas vocês são ricos. Então nós poderemos nos perguntar: ricos de que maneira? Certamente ele não estava falando de uma riqueza terrena, mas já estava falando de uma riqueza celestial. E nós temos aqui um contraste de uma igreja sofredora que é rica, e nós temos a sinagoga de Satanás,
que aparentemente não desfruta do mesmo sofrimento, mas é pobre. Se nós lermos Tessalonicenses, vai dizer que todos aqueles que são chamados por Cristo são chamados também a participar dos seus sofrimentos. Não sei se você já leu isso. Quando nós lemos, todos aqueles que são chamados por Cristo são chamados a participar dos seus sofrimentos. Quando nós lemos o Sermão do Monte no seu início, capítulo 5, onde vai retratar as bem-aventuranças, nós gostamos muito de ler: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mas por vezes nos esquecemos de ler: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. No mesmo evangelho, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: eu me glorio, eu sinto alegria, privilégio de vida em poder participar dos sofrimentos de Cristo. Para mim isso é um motivo de grande orgulho, poder sofrer como Cristo. Nós vemos Pedro pedindo na história da igreja para não ser crucificado da mesma maneira que o seu Senhor o foi. Então você lembra que Pedro no início era aquele que, quem sabe, até fugia da cruz, porque não entendia ainda a dimensão do que era seguir o Mestre. Mas depois que ele tem um contato com o Espírito Santo, depois que Pedro entende o seu chamado, depois que Pedro caminha ainda mais tempo com Jesus através da pessoa do Espírito, esse mesmo Pedro não foge do martírio. Antes ele fala: só me façam uma coisa, não me crucifiquem, por favor, como Jesus, o meu Senhor, porque eu não mereço ser crucificado como Ele. Então diz a história da igreja que ele é crucificado de cabeça para baixo. Nós temos uma igreja que sofre e é rica. E a riqueza está atrelada ao sofrimento. E eu queria te explicar o porquê. Por que a riqueza em Deus está atrelada ao sofrimento? Porque é impossível que você obedeça a Cristo e não sofra. E só existe riqueza em Cristo, mediante obediência. Então, se você obedece, você sofre. Mas se você sofre por obedecer, você é recompensado. Quantos aqui estão dispostos a perder emprego por causa do Evangelho? Quantos aqui estão dispostos a ter que arcar com custos injustos por causa do Evangelho? Quantos aqui estão dispostos a ter que talvez dizer não um dia a autoridades por causa do Evangelho? Pastor, mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. Sim, mas acima de toda autoridade humana está a autoridade de Deus. E quando a autoridade humana contrastar com a autoridade divina, nós devemos ser os primeiros a dizer não. Por isso que a igreja morre, porque ela não bate continência para tudo. A igreja bate continência para o céu. Quantos aqui estão dispostos a continuar rompendo com um discurso do politicamente correto, dizendo sim que pessoas que transgridem a lei de Deus e que não aceitam o Senhor irão para o inferno, dizendo sim que existem pessoas que Deus abomina e que o que elas fazem está errado e é abominação ao Senhor? Saia com esse discurso de ódio aí, vê se tu não leva uma ovada. Mas esse é o Evangelho, não tem outro. Agora, uma igreja que não anuncia isso, ela não é perseguida. Ela não sofre, mas também não tem riqueza.
Penso eu que nos sofrimentos que temos enfrentado, o Senhor tem nos ensinado a suportar em doses ainda homeopáticas, ainda que para alguns já em doses cavalares, o sofrimento. Porque eu não sei quantos de vocês aqui possuem algum tipo de dor crônica. Quem sabe uma enxaqueca, quem sabe uma dor na coluna crônica, algo que simplesmente dói e dói todo dia e não tem cura. E você é obrigado a conviver com a dor. A diferença é que você se adapta, você aprende a conviver. Ela faz questão de te lembrar todo dia que ela está ali. O sofrimento, tanto físico quanto das mazelas da vida, não é diferente, nós devemos nos acostumar. Mas à medida que nós nos acostumamos, à medida que nós encontramos esperança em Cristo, nós conseguimos viver e conviver com o sofrimento, não murmurando e não reclamando, mas glorificando a Deus, o que para o mundo é loucura. Mas nós só fazemos isso se nós entendemos que Jesus é o alfa e o ômega. Porque se você questiona que o mesmo que dá a vida é o que leva, que o mesmo que determina a criação é o que determina um dia a destruição de todas as coisas, se você questiona os desígnios de Deus e não vê a mão de Cristo em todas as coisas, a tua fé certamente oscila e dificilmente tu vai encontrar força para conviver com o sofrimento. Em contrapartida, essa igreja sofredora e rica diz: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Naqueles dias, haviam pessoas inseridas no meio da igreja, que anunciavam um falso evangelho muito parecido com o evangelho de Cristo, mas um evangelho sem sofrimento, um evangelho sem dor. E o que o texto diz é: essas pessoas estão blasfemando e elas fazem parte da sinagoga de Satanás. Satanás, ele é mentiroso, ele é ardiloso. Você deve se lembrar que Jesus, ao anunciar o seu sofrimento aos discípulos, ele é interrogado e questionado por Pedro, que diz: não, Senhor, tu não sofrerás, tu não passarás por isso. E Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que o Pai havia determinado para ele um caminho de luta, um caminho de morte, um caminho de cruz, ainda que qualquer outra pessoa dissesse o contrário. Muitas vezes o evangelho tem sido pregado ao estilo de Pedro, sob essa influência. Não, que isso, você não vai sofrer. Você é o centro de todas as coisas. Imagina você sofrer. Um absurdo isso. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deseja que você sofra? Que Deus é esse que permite que você sofra? Isso é coisa da vida, Deus não tem nada a ver com isso. Esse evangelho é um evangelho falso, é uma blasfêmia. E aqueles que o seguem podem até se dizer cristãos, mas não são. Não são. Nem todo aquele que se diz cristão é cristão.
E a palavra de Deus, e aqui eu deixo um outro parêntese, a palavra de Deus nos orienta a saber identificar falsos mestres. A palavra de Deus nos orienta a saber identificar falsas sinagogas. A palavra de Deus nos orienta a saber identificar anticristos, um espírito que se opõe ao evangelho de verdade. A palavra de Deus nos orienta a saber identificar e se posicionar contra aqueles que anunciam um evangelho que é muito parecido, mas não é o do Senhor. Eu queria te perguntar, você consegue entender que nem tudo que é apresentado hoje na mídia, no YouTube, nos meios musicais, nem tudo que é apresentado como evangelho é evangelho. Nem todas as igrejas abertas nessa cidade que se dizem evangélicas pregam evangelho. E onde não tem o evangelho, nós temos pessoas enganadas. E para ver pessoas enganadas, tem um enganador. É necessário que nós comecemos a entender essas coisas. Porque se nós começarmos a relativizar o evangelho e a dizer, o meu evangelho é tão verdadeiro quanto o do fulano de tal, que diz que Jesus nos prometeu uma vida sem sofrimento aqui, de prosperidade e paz, e o reino está vindo. Se você equipara o seu evangelho a isso, você mata a sua fé. O texto é enfático em dizer, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás, versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida nunca foi permitida àqueles que negam. O sistema de apelo, ele foi inserido no meio da igreja, num texto que diz, reconheça publicamente o Senhor Jesus e tu serás salvo. Mas reconhecer publicamente dentro de uma igreja, com um monte de crente torcendo para você levantar a mão, você pode ter até achado que foi difícil para você, mas essa está entre as coisas mais fáceis de se fazer na vida. Não tem ninguém querendo te matar por causa disso. Agora, você reconhecer Jesus diante de uma sociedade inteira, que está doida para te fulminar, se tu abrir a boca, a qualquer coisa contrária ao que eles pregam e acreditam, e você ser fiel até a morte, aí sim, você vai estar anunciando Jesus entre as pessoas. E Ele vai te anunciar diante do Pai também. No versículo 10 é dito que você está prestes a sofrer. Jesus dizendo através de João a uma igreja que já estava sofrendo, olha, você está prestes a sofrer um pouco mais. O diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, vocês vão passar mais uns 10 dias. Ser fiel até a morte. Para dizer ser fiel até a morte é porque provavelmente alguns, vocês têm que... Por que Deus fala para você, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida? É porque provavelmente algumas pessoas vão morrer por causa disso. Senão não faria sentido.
Eu queria te questionar se o evangelho que você acredita hoje, e o Jesus que você segue hoje, é suficiente para que você viva com ele até a morte. É suficiente para que você, quem sabe, por amor a ele, perca o seu emprego, perca o seu salário, perca a sua casa, perca a sua família. É o suficiente que, quem sabe, por causa dele, você vá para a prisão. Porque, gente, se não for para nós termos uma igreja preparada para o sofrimento, do que vale, então, textos como esse? É fato de que por muitos anos a igreja vivenciou e experimentou, principalmente no Brasil, tempos de mansidão, de tranquilidade, de bonança. Mas eu creio que à medida que a maturidade chega, que o entendimento chega a essa igreja que hoje é mais numerosa do que antigamente, à medida que essa igreja começa a se posicionar, é inevitável que essa igreja não partilhe dos sofrimentos de Cristo. É inevitável que você não partilhe dos sofrimentos de Jesus. Mas eu fico preocupado porque eu acabei de falar a respeito de morrer por Cristo. Mas eu nem sei se a maioria de vocês está disposto a viver por Jesus. Eu nem sei se vocês já passaram da fase de abandonar um pecado por causa de Jesus. Meu irmão, minha irmã, quem não é capaz de abandonar um pecado qualquer por causa de Cristo, não é na fogueira que vai morrer confessando o nome dele. Quem não é capaz de desligar o celular quando está vendo que não deve, não é diante do chefe que vai falar, pode me demitir porque eu não vou fazer isso que tu está mandando eu fazer. E aí, querido, se tu envergonha o nome de Cristo na frente das pessoas e tu nega Ele, não tenha dúvida que diante do Pai Ele vai fazer a mesma coisa. Porque aqueles que pertencem a Cristo possuem o Espírito de Cristo. E aí eu me pergunto, muito se fala sobre avivamento, mas avivamento sem crente de verdade não existe. Avivamento sem gente que paga o preço não existe. Avivamento sem uma igreja que se opõe ao que o mundo fala, não existe. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Eu prefiro muito mais sofrer a primeira do que a segunda. Eu prefiro muito mais sofrer muito nessa existência do que na outra. Porque esse leve e momentâneo sofrimento aqui está produzindo lá um peso eterno de glória. Agora, leve e besta mansidão aqui, muitas vezes está me produzindo lá uma condenação eterna. Se eu estou levando as coisas de qualquer jeito. A questão é, você está preparado para sofrer por Jesus? Sofrer mesmo. E aí eu gostaria de fazer algumas breves perguntas sobre o que pode ser sofrer. Partindo de alguns irmãos, você é a exemplo do que alguns viveram.
dos últimos meses. Perder um filho e glorificar o Senhor não é para qualquer um. Você receber um diagnóstico de uma doença grave e glorificar o Senhor não é para qualquer um. Você perder posses e bens por amor a Cristo não é para qualquer um. Você abrir mão de herança por amor a Cristo não é para qualquer um. E eu queria te perguntar, você consegue abrir mão dos seus amigos por causa de Cristo? A começar por aí. Eu não vou mais me relacionar com o fulano, com a fulana. Por quê? Porque não dá. Eles me arrastam para o buraco. E eles não querem vir para a luz. E eles já sabem onde me encontrar. Você consegue abrir mão de pecados de estimação por causa de Cristo, de hábitos e vícios por causa de Cristo? Você consegue abrir mão de práticas que você tem liberdade para fazer, mas quem sabe por causa da consciência do mais fraco você tem que deixar de fazer por causa de Cristo? Tu está disposto a viver igreja à maneira de Cristo? A nossa igreja, ela não precisa de um inchaço. E um corpo já é formado de muitos membros. Certa vez um pastor disse, ao ser questionado, quantos membros a tua igreja tem? Ele respondeu, tem todos os que precisa ter. Achei muito sábia a resposta dele. Tem o que faz a função do pé, o cabeça está lá, tem a mão, tem todos eles. Ah, mas quantas pessoas vão? Isso não te interessa. Agora, você ser parte do corpo é você também estar disposto. E aí, veja bem o que eu vou falar. Bom que tá filmando. É você estar disposto a ter as suas finanças envolvidas na igreja. Não 10%, mas 100%. Porque aqui não tem ninguém brincando de ser crente, ninguém brincando de evangelho, e ninguém quer ficar rico com isso. Mas nós precisamos crer no evangelho, que se um irmão precisar de alguma coisa, eu tenho que estar disposto a andar a pé e a vender o meu carro, você também, para que ele possa ter um tratamento justo, porque muitas vezes a cura, ela vem do alto. Mas muitas vezes Deus fala, olha, eu quero que ele faça o tratamento, eu quero que vocês paguem. O dinheiro está aí, mas aonde? Vende o carro, anda a pé, vende a roupa. Você não diz que ama ele? Você não toma a ceia junto com ele? Ah, Deus, mas isso é problema dele. Ah, tá, entendi. E eu estou falando de carro, e roupa, e casa também. Por isso que a gente vê no primeiro século os irmãos vendendo por necessidade. Aquilo não é padrão. Mas se for necessário, todo mundo vende tudo que tem para que ninguém passe necessidade, porque a gente se ama ou não. Ou a gente se ama, ou a gente não se ama. Ou a gente vive, ou a gente não vive o que acredita. E se tu não está disposto a fazer isso aqui, não é para o céu que tu vai, meu irmão. Porque tu nem está preparado para ir para lá. C.S. Lewis já disse isso numa das suas loucuras, dizia que Deus, por bondade, não leva alguns para o céu, porque não estão preparados para ir, vai ser tortura. Imagina estar num lugar que não pode pecar, ter que olhar para a cara do irmão que não gosta a eternidade inteira. Deus é tão bom que não vai levar ele.
Não vai, que deixa ele para o inferno, que é melhor. Ele sempre pertenceu àquele lugar. É o sonho de consumo dele. E aí ele chega a dizer que as ruas de ouro para alguns é como se fosse rua de espinho. Que é insuportável. Estou vivendo num ambiente onde só tem louvor, adoração. Ai, que raiva de música de crente. Se nós lermos vários e vários e vários versículos, separei dezenas aqui. Você pode ler Mateus 10, por exemplo, está recheado já. De versículos dizendo que você vai sofrer. A questão é, tu está preparado e tu sabe o motivo? E uma coisa é sofrer sem motivo nenhum. Por que tu está sofrendo? Não sei. Outra coisa totalmente diferente é você saber o porquê você sofre. Você saber o porquê você está padecendo. E eu penso que nessa existência nós temos o privilégio de dar sentido a boa parte dos nossos sofrimentos. Nós podemos escolher sofrer por Cristo, ou sofrer à toa. Sofrer para ganhar dinheiro, sofrer para crescer profissionalmente, sofrer para outras circunstâncias. Para quê? É legal, mas qual que é o motivo? Não é à toa, irmãos, que nós estamos passando por tribulações e uma enxurrada delas. O meu desejo é que você aprenda. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema o Senhor. Coloque esse temor no teu coração. Comece a ser sábio. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. E já dizia a mamãe, sábio é quem aprende olhando a situação. Olha tudo que está à tua volta, tema o Senhor e peça sabedoria. Porque fica um alerta de pastor, de amigo, de que a cada dia que se passar nós vamos ter que nos posicionar mais. Quem sabe pais vão ter que tirar filhos de escola. E aí começa. Quem sabe você vai ter que se posicionar publicamente em alguma circunstância. Aí continua. A questão é, nós estamos preparados para aguentar o tranco ou não? Que o Senhor faça de nós uma comunidade forte, que aguenta o tranco, resiliente, que sabe levar pancada, e que suporta o sofrimento até o fim, na certeza de que a coroa está vindo também.